Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar pra vocês de Laranja Mecânica, do livro Laranja Mecânica, que é um sensacional livro. Mas antes tem que contar uma historinha, porque eu tenho essa versão aqui do Laranja Mecânica, ganhei do meu amigo Demian, que ele tava lá na casa dele, já há anos o livro, né, no sótão, no ático, e ele me deu. E daí eu peguei e falei, pô, vou ler. Ficou aqui mais alguns anos, falei, vou ler. Sempre quando eu pego um livro assim, eu coloco ele um pouco no sol, né? Por causa de rinite e tal, tem bastante rinite, e daí me incomoda bastante. Bom, fui deixar isso aqui no sol, só que o pessoal tava aqui na minha casa consertando o telhado, né? E eu deixei não no lugar onde tem um telhado e bate sol, porque é um telhado de vidro, mas deixei na sacada. Porque não ia chover. E daí você descobre que não dá pra confiar na previsão do tempo. Choveu e destruiu o meu livro, não sei se dá pra perceber direito aqui, mas destruiu, sabe aquele... Aí eu falei, pô, destruiu, cara, destruiu. Aí eu fiquei muito chateado, eu falei, bom, mas vou ler mesmo assim. Só que daí eu fui lá na Itiban, né, na loja de quadrinhos aqui de Curitiba, e fui obrigado, depois da minha cagada, a comprar esta versão de 50 anos. Eu botei na minha cabeça, numa grande mentira, de que eu tava comprando porque também tinha a ilustração do Angeli, mas na verdade é porque eu fiz uma puta da cagada e tive que comprar outro, né? Esse aqui é capa dura, sobrecapa, e sim, ele é muito mais bonito do que o outro, né? Porque ele é inteiro... Deixa eu mostrar aqui, ele é inteiro laranjado, né? Todas as partes... numeração de página aqui em cima, é tudo laranjado, tem muito texto, um deles até vou, um texto adicional, né? Um deles até vou falar aqui porque é bem importante, né? Mas assim, todo mundo, ou boa parte das pessoas, eu acredito que assiste esse canal, já já assistiu Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, né? Todo mundo, acredito que assiste a gente, já assistiu Laranja Mecânica. Se você não assistiu ainda, vai ter spoilers nesse vídeo, né? Se você não assistiu o filme. Eu não vou dar spoilers do livro, eu vou dar spoilers do filme porque, pô, né? Já deu tempo aí de você assistir. E então, eu vou falar um pouquinho do livro, que eu amo o filme. E daí já começa o seguinte. Pra mim, Stanley Kubrick é o melhor cineasta de todos os tempos. Ele é o melhor. Ponto. Claro que ajuda o fato dele ter feito pouquíssimos filmes, né? O fato dele ser extremamente meticuloso e, em grande medida, meio maluco. E eu amo Laranja Mecânica, o filme. E daí eu fui ler o livro pensando que é como 2001. Que 2001 o filme é muito melhor do que o livro. Eu amo o livro, tá? Aqui, ó. Não, calma. Aqui, ó. Essa edição do livro do 2001 tem até um osso. E eu não tô brincando, tem um osso mesmo. O osso que o macaco joga pra cima no filme e tal. E o filme é muito melhor que o livro. Neste caso, e assim, é normal que as pessoas falem, o livro, o filme é melhor ou é pior. Ainda que todo mundo mais esclarecido entenda que são duas experiências diferentes, normalmente você faz uma comparação. Neste caso, a experiência da leitura é tão diferente que não dá para comparar. É uma experiência de leitura que é difícil para comparar até com outras experiências de leitura, que dirá uma experiência fílmica, né, cinematográfica. Então, é bem diferente. E por que é diferente? Porque este livro, ele é narrado pelo Alex, né, que aqui foi interpretado, né, pelo Malcolm McLaren. Não, Malcolm McDowell. O Malcolm McLaren é outro cara, tocava no Sex Pistols. É narrado por ele, pelo Little Alex. Só que o Alex aqui, ele tem um outro jeito de falar. Ele inventa, o Anthony Burgess, que é o escritor, né? Cadê? Tá aqui. Ele inventa uma nova linguagem. Então você tá lendo. Cara, e é difícil para ler. Você tem que ir pegando pelo contexto do que tá acontecendo. Porque ele tem. Até tem, nesta versão aqui, até tem um glossário, mas não é legal ficar lendo o dicionário, sabe? É legal você tentar imergir, tentar entender. Calma, o que tá acontecendo? O que ele quer dizer com
plot, drogue. Vou pegar alguma... E assim, não melhora. O livro inteiro é assim, né? Tipo, então os miliquinhas começaram a fazer uma longa declaração e... Tudo bem, eu disse a eles, seus Bratnis, Grasnis, vocês vão, seus Vones, Sodomitas, peguem tudo, não vou rastejar mais no meu bruco não, seus agentes Merxes, horror show, vamos pegar um miliquinha, estenógrafo, um tchecoslovaque muito calado. Cara, é uma loucura. É muito louco de ler isso. Então não tem como comparar com a experiência cinematográfica, porque a experiência do Kubrick é mais comum. É um filme. É mais parecido com os outros filmes que você já assistiu. Este livro é mais diferente dos outros livros que você já leu. Então essa parte eu achei sensacional. Você fica... É difícil para entender, você fica prejudicado. A imagem mental, porque quando você está lendo, você constrói imagens mentais, né? Ah, era uma noite chuvosa e então uma linda garota passou pela minha frente. Pronto, você imagina o que é uma noite chuvosa, imagina o que é uma garota. Aqui você não consegue imaginar porque você não sabe o que aquela palavra quer dizer. Então você fica o tempo inteiro meio, opa, o que está acontecendo? Então isso é sensacional. Esse é um livro que fala muito sobre violência, né? Como você já sabe pelo filme. Só que no filme, quando você vê o Malcolm McLaren, ele tem 20 e tantos anos. No livro, eles têm 15. O Alex faz todas as aberrações que ele faz, que são muito parecidas com as do filme, com 15 anos. Pra vocês terem uma ideia, ele estupra não uma, mas 2 garotas de 10 anos. 10 anos ele estupra as meninas. Aí, claro, ele faz uma série de atrocidades, né? Até a hora, como vocês sabem, que ele mata uma mulher meio sem querer. Ele não queria matar, ele queria violentar a mulher e destruir ela. Não queria matar. Aí ele acaba matando e ele é traído pelos drugs dele, né? Traído pelos parceiros de crime dele. Porque ele foi babaca, se fodeu, né? Sendo bem explícito. Então, ele foi pra cadeia. Daí é diferente também em relação ao filme. Ele vai pra cadeia e ele entra nesse projeto de redenção de violência porque ele fez uma cagada na cadeia, que daí eu não vou contar. Aí vale de você ler o livro, né? Vou tirar essa sobrecapa que fica me incomodando, senão eu fico batendo aqui. E ele vai pra cadeia por uma cagada que ele fez, né? Daí vai de você ler o livro e tal. Se você lembrar do filme, você vai lembrar que tem uma hora que eles batem numa casa e tem uma mulher e um cara. E eles estupram a mulher e aleijam o cara, deixam o cara aleijado. Aqui é muito parecido, tem algumas diferenças que eu não vou comentar quais são, mas o importante é que este cara, que era um escritor, não sei se vocês vão lembrar que ele fica datilografando, esse cara tem um livro chamado Laranja Mecânica. O nome do livro do Anthony Burgess vem do nome do livro do personagem que escreveu Laranja Mecânica. E esse livro desse personagem é um livro contra o método Ludovico. O método Ludovico é aquele que faz com que o Alex vire uma pessoa boa, né? É um método que impede o Alex de fazer mal para as pessoas, né? Então você deve lembrar do método. Você abre os olhos do cara, coloca fones de ouvido e ele tem que assistir atrocidades cometidas por outras pessoas ao mesmo tempo em que é injetado uma droga nele, né? Para ele ficar esperto e aquilo ser mais assimilado. Quando o cara sai desse processo, ele não consegue mais fazer nenhuma maldade. Tanto que tem a apresentação, aqui a apresentação é a mesma coisa. Ele não consegue mais pensar em sexo. Ele lambe a bota do cara que bate nele. Porque cada vez que ele pensa numa violência, ele quer vomitar, ele passa mal, né? Então, isso é interessante também, porque não é que o Alex não pense em maldades. O livro inteiro ele tá pensando em atrocidades. O livro inteiro ele tá pensando em como fazer mal aos outros. Ele só não consegue executar a partir do método Ludovico. Que, vamos lembrar aqui, foi feito no Alex quando ele já tinha 17 anos. Ou seja, ele ficou 2 anos preso
até chegarem ao método Ludovico, que é um método que tira o livre-arbítrio da pessoa. E isso que o capelão, o ministro da igreja, dentro da prisão, vai contra. Ele fala, mas daí vocês estão tirando o livre-arbítrio, daí ele deixa de ser um ser humano. Não importa. Então, este livro aqui, Laranja Mecânica, é um livro que fala sobre a perda do livre-arbítrio. É sobre isso o livro. Então, você perder o livre-arbítrio, perder a possibilidade de fazer o que você quer. Né? Então, é um livro que faz com que você pense muitas coisas. E diferente do filme, que passa mais rápido, o livro você fica mais tempo com ele, né? Você fica mais horas com ele. Você lê um livro em, sei lá, 10 horas. E o filme você assiste em 2, né? Então, você passa mais tempo e essa perda do livre-arbítrio vai te incomodando enquanto leitor, incomoda bem mais. Além do que, claro, se você vai lembrar do filme, ele escutava Beethoven no filme. Ele até estupra as meninas no livro, que no filme não é um estupro, é consensual, no livro é um estupro, escutando Beethoven. Só que no livro, diferente do filme, ele não escutava só Beethoven, ele escutava toda a música clássica. E os caras destroem a música clássica para ele, porque cada vez que aparecia uma cena de violência, ela tava com alguma música clássica. Bach, Beethoven, Mozart, né? Qualquer um desses caras, então ele não consegue mais escutar música. E essa para ele, pro Alex, foi a principal tortura, não poder mais escutar música nem quando ele saiu daquele momento, né? Daquele experimento Ludovico, né? Aí, claro, tem uma coisa interessante que eu acho que é bacana de falar. Aliás, tem duas. Primeiro, o Alex amava a Bíblia, mas só o Velho Testamento que Deus era malvado. Tá escrito aqui, isso é engraçado. Mas esse livro foi escrito em 62. E aqui ele fala que a música com a orquestra, aquela coisa alta, violenta, é uma música heaven metal. Tá, em inglês é heaven metal, com um N no meio. Então, assim, depois o Steppenwolf usou Heavy Metal Thunder na música Born to Be Wild, e as pessoas como eu, que amam heavy metal, vão dizer que é por causa do Steppenwolf. Mas isso aqui veio antes. Então, uma música heavy metal é uma música muito forte, que mexe com as emoções, e isso é bem bacana, né? Eu descobri isso, foi bem legal. Eu que sou um apreciador voraz de heavy metal. Bom, daí, então ele faz uma série de atrocidades, ele é preso, passa pelo método Ludovico e sai. Quando ele sai, daí tem o único senão do livro, que é, uma série de coincidências, né? Todo mundo que fez atrocidades com ele ou junto a ele, que ele fez atrocidades ou que fizeram junto com ele, ele encontra. Então ele encontra os dois Drugis mais violentos, né? Que é o Tosco e esqueci o nome do outro, que era o inimigo deles, que viram policiais e batem nele. Ele encontra os velhos que ele tinha batido no começo, que batem nele. Aí ele vai parar sem querer na casa do cara que tinha escrito o Laranja Mecânica. Então, assim, é uma série de coincidências meio difíceis de engolir em algum momento, né? Mas tudo bem, a gente faz de conta que não tá percebendo a mão do escritor direcionando o personagem justamente com quem ele tinha feito mal antes e tal. As únicas duas diferenças são, porque se vocês lembrarem do filme, são 3 Drugis. O Tosco, o Pete e eu esqueci o nome do outro. O Pete morre, só fala, não, ele morreu numa briga. O Tosco vira o policial. E o outro acaba se tornando uma pessoa, um cara normal, assim, casado, com um emprego estável, né? Mas fora isso, é meio forçado ele encontrar com todas as pessoas que ele tinha feito mal, outras pessoas fizeram mal junto a ele. E daí, lógico, tem um momento do livro, neste momento, você meio que para de ler, porque você fica com dó do Alex. O cara é um canalha, o cara é um filho da puta em todos os aspectos, e você fica com dó dele em algum momento, porque ele apanha tanto que você fala, putz, coitado. E o que ele apanhar tanto quer dizer? É uma impossibilidade de redenção do livro.
Ele vai dizendo, não tem redenção, não tem redenção, não tem redenção. Que é o jeito que o Stanley Kubrick lida com o filme. Não há redenção. Tanto que no final do filme, se você lembrar, ele está sonhando com as atrocidades e tal. Então, não há redenção. E daí tem uma diferença muito grande no livro quanto ao filme. E eu não vou contar o que é, porém, o Stanley Kubrick, ele fez até o penúltimo capítulo. Stanley Kubrick não filmou o último capítulo disso aqui. Aí você fala, pô, tudo bem, o cara quis acabar antes porque é a impossibilidade de redenção. Não. Foi porque o Stanley Kubrick, como você deve saber, é americano. E esse livro, quando saiu nos Estados Unidos, saiu sem o último capítulo. Por isso que foi muito legal eu ter comprado esta versão. Porque tem uma entrevista, uma entrevista dos extras em algum lugar, tem uma entrevista com o Burgess também, né? Que ele fala, olha, o meu editor não quis que saísse o último capítulo nos Estados Unidos. E eu só descobri anos depois. Então o Stanley Kubrick leu a versão que não tem o último capítulo. Então é diferente o final do filme em relação ao final do livro, não por uma decisão do diretor, e sim porque ele não sabia como que acabava o livro de fato. Então isso é bem legal de você ler nesta versão aqui que ele explica, né, e tal. Então essa parte é muito interessante, assim, porque o Alex, ele acaba virando, além dessa questão do livre-arbítrio, ele também tem a questão política, porque o Alex vira uma plataforma política no começo para situação, né, para os políticos que estão mandando, que falam vamos acabar com a violência desse jeito, e no final do livro ele vira uma arma política para os opositores. Fala, tá vendo como que o cara ficou? O cara se quebrou. E ele se quebrou porque ele pula da janela e se quebra inteiro, pula da janela porque ele não aguenta mais ouvir música. As mesmas músicas que ele era torturado. E daí ele se joga pela janela. No final do livro, não bem no final, mas um pouquinho antes, você descobre que provavelmente, e isso eu posso falar, porque provavelmente, quem colocou aquelas músicas ali foram o pessoal que queria... o pessoal da oposição, que queria que ele se quebrasse para falar, tá vendo, esse método Ludovico faz mal. Então, o Alex, aos 18 anos, né, que é quando acaba o livro, então o livro vai dos 15 aos 18, ele vira uma peça de propaganda, tanto para um lado quanto para o outro. Então, assim, é um puta livro, nossa, adorei ler, né? Se vale uma recomendação, procure ler ele meio que de uma vez só, por causa dessas palavras diferentes, né? Se você ficar, sei lá, 2 semanas e pegar de volta, mas o que era isso mesmo? E daí você vai ter que recorrer ao glossário e tal, né? Nem sei se tá como dicionário ou glossário. Deixa eu ver aqui. Tá como glossário. Aí você vai ter que voltar pro glossário e tal. Então, se você puder ler no mais de uma vez só que você conseguir, é melhor, né? O esquema da imersão. Beleza? E daí, obviamente, não vou indicar aqui um livro, um disco, mas vou indicar o filme, né? Deixa eu colocar aqui a sobrecapa, porque ele fica tão bonitinho com a sobrecapa. Mas indico o filme Laranja Mecânica. Essa versão o celular ficou louco aqui. Essa versão em Blu-ray aqui, que é bem interessante, né? E claro, se você conseguir o disco, eu não tenho, o disco é muito interessante também, porque se você tiver o vinil do Laranja Mecânica, ele foi feito por Walter Carlos. Se você pegar o CD, ele é feito por Wendy Carlos, porque o Walter fez a operação de mudança de sexo durante a transição, né, entre o vinil e o CD. Então o vinil saiu com um nome e o CD saiu com outro nome. Isso aí é uma curiosidade aí, caso você queira encontrar esse disco para escutar. Beleza, pessoal? Então é isso. Laranja Mecânica, tanto do Stanley Kubrick quanto do Anthony Burgess, sensacional, vale demais. Se você puder, contribua aí dando o seu joinha e comentando aqui embaixo. Até mais!